palavras que você disse, não só para mim, eu acho que para todas. Fico muito feliz e honrada de estar participando com todas vocês aqui de diversos lugares diferentes do Brasil e saber que a avaliação psicológica está sendo bem instruída em vários lugares, né, por profissionais ali qualificadas como nós que estamos aqui. Então, muito obrigada mesmo. E eu fico muito feliz, tanto como psicóloga e como professora, de estar aqui num ambiente onde tem diversas pessoas interessadas em estudar não só psicologia, mas sim avaliação psicológica. Então isso quer dizer que a gente está crescendo mais ainda o nosso poder de trabalhar dentro dessa área, que é uma área tão vasta e tão gostosa ao mesmo tempo. Então, eu comecei ali a estudar avaliação psicológica desde a graduação, que foi a primeira parte que me interessou, e como diversas graduações ali, o nosso entendimento da avaliação psicológica fica muito vasto na graduação, como se fossem só testes psicológicos. Então, a gente estuda na graduação teste psicológico e não avaliação psicológica. Então, a gente começa a se interessar pelos testes. Nós vamos tendo curiosidades, alguns, né? Pelo menos na minha época, fica dividido. Quem sabe, quem gosta da parte principalmente psicométrica dos testes e quem não entende, não quer entender e não acha ali algo que possa dar uma credibilidade maior do uso do mestrado também foi em avaliação psicológica. O meu tema aqui, que eu me propus a escrever, dialogar e quero levar isso há muitos anos ali pela frente, é quebrar paradigmas ali dentro da avaliação psicológica, nesse uso do construto, justo que a Ana Carolina tinha falado, tem alguns psicanalistas que não entendem a avaliação psicológica, talvez as pessoas voltadas para áreas humanistas também não têm muito ali o entendimento, e aí fica como se todo mundo que faz avaliação psicológica dependesse de uma especialização clínica da TCC, possivelmente. E eu sou especialista clínica em fenomenologia existencial. E aí, dentro da faculdade mesmo, nas aulas, todo mundo me perguntava, professora, qual que é a sua abordagem? Os que eu não dava aula de fenomenologia, né? Aí eu falava da minha abordagem e eles, mas como que a senhora faz avaliação psicológica? Sendo que a avaliação psicológica vai ser muito mais estruturado, uma questão muito mais pragmática ali de se dar um diagnóstico, e a fenomenologia não trabalha com essa visão de diagnóstico, ela trabalha com doença, saúde, com patologias, mas ela não tem muito enfoque para se falar sobre essa possibilidade de um diagnóstico muito bem estruturado, como uma avaliação psicológica traria nos nossos laudos psicológicos. Como dialogar sobre isso? E aí foi o que eu me propus ali a escrever um pouco sobre esse capítulo e dialogar aqui com vocês e sempre estar evoluindo sobre essa perspectiva. Como unir essas duas perspectivas, porém não trabalhar somente elas, porque a avaliação psicológica, ela não tem abordagem. A avaliação psicológica é um meio totalmente estruturado psicometricamente falando. Nós tivemos as convidadas do CRP aqui do Rio para falar sobre o construto, o SATEPS, tem todos os pré-requisitos para se construir testes psicológicos e se falar ali sobre a avaliação psicológica no seu processo e não só sobre uma coisa fechada, como se todo mundo tivesse que fazer as mesmas avaliações em todo mundo. Então, se eu tenho um paciente com TDAH, eu vou utilizar sempre os mesmos tipos de entrevista, vou utilizar o mesmo tipo de observação, os mesmos tipos de instrumentalizações para buscar o meu resultado e a mesma devolutiva? Não. Nós temos ali obrigação e dever, enquanto profissionais éticos, a buscar a demanda subjetiva daquele sujeito. Então, se eu estou falando de subjetividade, por que não dar espaço para outras profissionais poderem abraçar essa causa dentro de uma perspectiva mais humanista e não só de uma perspectiva que trabalhe mais no comportamento ali do ser humano mais visto, né? E não tanto introspectalizado ali. Nossa, desculpa a palavra, não saiu bem. A autorregulação não deu muito certo aqui agora. Temos que trabalhar isso depois numa outra mesa. Então, essa junção
fica muito clara para mim, obviamente, né? E ao decorrer, algumas pessoas que eu fui conversando, dialogando, e eu não sei se todos aqui conhecem e estudaram algo da fenomenologia. Então, porque várias graduações mesmo não se tem. Lá em Goiás, poucas têm. Muitos falam de Gestalt, mas não se fala da fenomenologia. Então, a fenomenologia, ela se mostra ali muito a tentar entender o sujeito como ele se mostra naquele momento. O que ele dá conta de se mostrar é o que ele é naquele momento. Quer dizer que a personalidade dele, pode ser que amanhã, ele vai ter uma essência sendo construída ao longo de toda a sua existência, mas ela não vai ser a mesma demonstrada, por exemplo, nos seus papéis cotidianos. Então, a fenomenologia, ela vai ser trabalhada ali com o sujeito no seu dia, naquele seu momento, sendo avaliado. Então, eu aqui agora tenho algumas anotações, vim pensando, falando, gente, o que eu vou construir para falar? Eu vou estruturar uma fala, eu vou falar alguma coisa bem mais marcada do próprio capítulo? Mas aí eu penso, como uma boa fenomenóloga existencial, vou deixar as palavras virem ao meu Dasein, que é o que o Heidegger fala pra gente. Ela vai aparecendo conforme eu me sinto ali transcrita, conforme as minhas competências sendo atribuídas ao longo da minha existência, dos meus estudos, eu vou achar o melhor jeito de construir a fala na nossa troca. O olhar de cada um de vocês, eles me afetam. Então, a forma que eles me afetam vai ser a forma que eu vou tentar transparecer para vocês o meu conhecimento. Então, se a fenomenologia me dá esse requisito, esse suporte, por que a avaliação psicológica não pode se dar esse suporte também, sendo que, como a Ana falou, não dá para ser, principalmente com criança, uma coisa muito fechada. A criança está sendo construída nos seus primeiros momentos, nas suas faixas etárias ali, iniciais. Eu não posso chegar e trabalhar com uma criança sem um recurso lúdico, só com um teste psicológico, só porque aqueles pais estão me exigindo uma rapidez, já que estamos no mundo ágil. Eles chegam nas sessões, quanto tempo de avaliação psicológica tem que fazer? São quantas sessões? Em 2, 3, essa semana que vem você já não consegue o laudo? Não é assim que se forma. Sim, na primeira, o que aconteceu? Você já conseguiu ver se o meu filho tem mesmo aquela sintomatologia que a escola falou, que os colegas falaram? Gente, não dá, é uma construção. E aí, por isso da importância, como eles falaram, do tempo, né? Também, você não vai fazer uma avaliação psicológica durante 6 meses, sendo que durante esses 6 meses, cada resposta vai ser de uma forma diferente daquele sujeito. Então, a gente faz um tempo. Se necessário, dependendo da demanda, dependendo do objetivo da sua avaliação psicológica, você vai ter ali a necessidade de fazer uma nova avaliação, com novos instrumentos, com uma nova o jeito de observar a demanda ali que está sendo trabalhada. Mas aí vem a avaliação, quando a gente fala de quebrar esse paradigma, não sei quem estava aqui antes do intervalo do almoço, foi falado sobre o histórico da avaliação psicológica. Então, nós temos muito o modelo tradicional, de onde nos foi buscado inicialmente o quê? Eu preciso daquele psicólogo para testar alguém. Se é para testar, a avaliação psicológica não é necessária. Eu vou lá, testo, aquela pessoa vai pegar aquele rótulo de que eu estou apto a fazer isso, eu não estou apto a fazer aquilo. Eu tenho sim uma capacidade intelectual dentro da média, então eu sempre vou usar esse recurso. Foi demonstrado que um psicólogo me disse que eu tenho esse recurso. Não, eu tenho um transtorno de personalidade porque o psicólogo já me falou isso. E aí as pessoas vestem a carapuça dessas formas de dizer. E não é só isso uma avaliação psicológica. Do modelo tradicional, nos foi exigido isso. Mas o modelo tradicional já está há muito tempo ali. Depois disso, nós tivemos vários autores para trabalhar de forma diferente. Alguns talvez não conheçam, outros sim, que é muito voltado para o psicodiagnóstico interventivo, que nós falamos agora. E aí, abrindo umas aspas, só para falar que eu estou dizendo da avaliação psicológica clínica, que seria o psicodiagnóstico, como a Ana Carolina disse. Existem outros momentos ali da avaliação que ela
tem que ser mais estruturada para não correr igual o nosso colega falou agora mesmo, a gente não quebrar ali, dar laudos onde a pessoa não está apta de fazer algo e o nosso atestado está falando ao contrário, porque eu estou vendo uma subjetividade em desenvolvimento, mas eu preciso dar uma resposta, se aquela pessoa tem aquela fragilidade ou não. Então, existem áreas específicas para falar. Eu estou falando de um psicodiagnóstico, uma avaliação clínica. Então, essa avaliação clínica, hoje, para trabalhar a fenomenologia junto com essa avaliação, nós chamamos de psicodiagnóstico interventivo. Então, muito se tem ali a Algras, a Ancova, trazendo essas perspectivas de se trabalhar em conjunto. Se formos entender lá, o primeiro autor falando de fenomenologia, lá o Russell, ele fala sobre redução fenomenológica. Vamos pensar que uma redução fenomenológica seria os quebra-cabeças que nós estamos montando do sujeito no processo da avaliação psicológica. Então, sempre que o sujeito tiver um insight, o desempenho que nós estamos avaliando ali, isso vai ser uma construção dele naquele momento. E essa construção dele vai falar sobre ele naquele momento. Porque a única forma que eu consigo falar daquele meu sujeito é no momento em que ele está se despindo para mim, em palavras, em desempenho do meu instrumento. Tá ótimo dessa forma. Então, é possível realizar essa construção dessa fala dentro de um processo de avaliação psicológica que está identificando o sujeito como um sujeito autêntico de si mesmo, subjetivo, porém social. Porque não se dá para falar sobre uma individualidade única sem ser uma construção social. Então, nós temos que ter esse leque de observação do sujeito naquele momento para conseguir dar um retorno para ele. E um retorno satisfatório. Não adianta eu chegar no final da avaliação e entregar um laudo psicológico normal, padronizado, que todos esperam. O que ele vai fazer com aquele laudo? Será que ele entendeu aquele laudo? Será que ele entende que ele tem recursos do seu próprio cognitivo, recursos emocionais e recursos sensoriais que ele consegue se desenvolver ao longo da sua própria existência? Será que foi falado isso durante o processo da avaliação psicológica? Porque é o objetivo da avaliação psicológica também dar esse retorno, deixar claro, porque o laudo do sujeito tem que fazer sentido para ele. Não tem que simplesmente ser uma escrita totalmente normatizada ali dentro dos padrões éticos, mas e a leitura? Será que vai ficar fácil? Porque aquela pessoa que recebeu o laudo, ele é leigo. E nós tentamos sempre fazer daquela forma melhor possível, né? Eu vou escrever utilizando os termos técnicos, vou escrever utilizando de uma forma robusta e difícil do entendimento, porque dá uma maior credibilidade em alguns momentos. Mas o sujeito, ele compreendeu aquela forma de dizer? Será que ele sabe que ele vai ter outras possibilidades de se reinventar? E isso não quer dizer que ele está deixando de ser ele mesmo. Isso só quer dizer que ele está se reinventando sempre, que é isso que os autores da fenomenologia trazem. Então, eu trago muito isso no texto. Não vou mais me delongar ali, que já levantaram plaquinha ali também. Mas fico aberta sempre para a gente estar conversando. Os canais de comunicação acho que devem vir para isso mesmo. E eu só vou pedir ao mesmo tempo desculpa e licença às colegas da banca, porque eu não posso sair daqui sem agradecer minha família, que está sempre ao meu lado ali. Não é o momento, eu sei, mas só curto. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, de sempre estar ao meu lado. Amo vocês, tá bom? Muito boa tarde a todos. Boa tarde às colegas. Eu acho que é um prazer enorme a gente estar aqui, principalmente a gente que é do